Olá! Como prometido, esse é o nosso quarto vídeo sobre uma releitura que eu estou fazendo do livro A Simetria Oculta do Amor, do filósofo alemão Bert Hellinger. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu recomendo muitíssimo você assistir os outros vídeos para você ter um conteúdo estruturado. Porque no primeiro vídeo eu falei sobre a consciência, no segundo sobre as leis sistêmicas, no terceiro sobre a relação homem-mulher e agora no quarto sobre pais e filhos, sobre a relação pais e filhos. Então, a gente vai ver hoje a importância do vínculo familiar para o equilíbrio emocional. A gente também vai ver o papel das ordens do amor na relação familiar. A gente vai identificar e reconhecer a importância da aceitação do papel dos pais. A gente também vai ver o que acontece, né, os desafios que acontecem por causa dessa inversão de papéis. Eu coloquei o nome desse trabalho de Além do Óbvio, como a força oculta molda as nossas vidas. É uma releitura, como eu já falei, do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger. Eu sou Melânia, sou filósofa, pedagoga, sou consteladora familiar e eu tenho um espaço de terapia aqui em Joinville. Se você quiser saber sobre os nossos trabalhos, você nos siga nas redes sociais, que lá a gente coloca sobre nossas mentorias, sobre constelação familiar e outras coisas que a gente faz também. Então, Bert Hellinger foi um filósofo pedagogo alemão que observou as leis sistêmicas, são elas que regem a constelação familiar. Hoje, a relação de pais e filhos, e eu já vou te perguntar, você sente que você está carregando algo que pertence aos seus pais? Eu coloquei sente, porque é algo intuído também, algo que a gente sente. Parece que eu estou carregando um peso, mas não é meu. Parece que eu carrego algumas coisas que não são minhas. Você já pensou isso? Você já sentiu? Então, na verdade, a relação com nossos pais é de suma importância, porque os pais são a nossa conexão com a fonte da vida. É dessa forma que a sistêmica entende, e por isso que essa relação, ela tanto nos adoece, como ela também nos cura, porque a doença está no nosso sistema familiar, mas a cura também está. Então, o que acontece é que, como eu falei no primeiro vídeo sobre a simetria é uma ordem harmônica. Essa ordem harmônica, ela é intuída, ela não é pensada, ela é sentida. Quando a gente segue essa ordem, a gente se sente como adequado, como no nosso lugar, como uma sensação de estar correto. E quando a gente não segue, a gente se sente inadequado, fora do lugar, não sabe bem quem a gente é porque não tem essa simetria. A gente precisa seguir uma ordem, uma flor, qualquer coisa na natureza, ela segue uma ordem, ela segue uma simetria. Então, é sobre isso que esse livro fala. Então, conceber um filho é prestar um serviço à vida e não depende de juízos morais para ser um ato digno de reverência. Essa frase, eu considero ela uma das mais importantes do Bert, porque ele traz de uma forma muito real o que é o nosso pai e a nossa mãe. Muitas vezes a gente quer, na loucura, a gente acredita que a gente precisa dar permissão para o nosso pai ser nosso pai e para a nossa mãe ser nossa mãe. Então, se ele atendeu às nossas expectativas, ele é nosso pai. Se ele não atendeu, ele não é. Se a mamãe atendeu às nossas expectativas, ela é nossa mãe. Se ela não atendeu, ela não é. Mas, como diz Bert, é uma loucura, porque um pai é um pai e uma mãe é uma mãe pelo ato de concepção. Então, foi ali que eles se tornaram nosso pai e nossa mãe. E, na verdade,
não há nada que a gente possa fazer, nem para mais, nem para menos. A gente simplesmente precisa aceitar e reconhecê-los como fonte da vida. E aí o Bert fala que o amor floresce quando os filhos valorizam a vida que obtiveram, quando aceitam os pais como pais. Tudo mais que vierem necessitar para a vida pode ser dado por outras pessoas, mas só os pais podem dar-lhes a vida. Então, o Bert ele conta aqui que nós temos 3 padrões prejudiciais que entre pais e filhos com o dar e receber. São 3 padrões de dar e receber que nos prejudica. O primeiro padrão é: os filhos se recusam a aceitar os pais como são. Ou a gente quer carregar a dor deles, né? E salvá-los, ou a gente não quer reconhecê-los como nossos pais, querem ele longe da gente, a gente perde o contato com a fonte da vida. O segundo é: pais tentam dar aos filhos e os filhos tentam receber o que é prejudicial. E o terceiro é: pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais. Então, quando acontece isso, ele chama de parentificação, ou seja, é uma inversão de papéis, né? A gente quer dar ao pai ou dar à mãe e eles querem receber, mas daí a gente inverte o fluxo, né? E daí o Bert fala que aqui todos sofrem e o filho ou a filha está condenado, fadado a fracassar. Então, vamos pensar um pouquinho sobre os sintomas, o que acontece quando essa ordem está invertida, até para você ver se é o seu caso, tá bem? Então, assim, os sintomas: sobrecarga emocional e até culpa por priorizar suas necessidades, ciclo de culpa e autoexigência com dificuldade de dizer não, falta de autonomia e capacidade de formar relações saudáveis fora da família, ressentimentos, sentimentos de injustiça, em caso extremo, afastamento emocional entre pais e filhos. E nos relacionamentos, a pessoa assume um papel de cuidador ou resolvedor. A importância do vínculo familiar para o equilíbrio emocional. É no vínculo familiar que se formam as primeiras conexões afetivas e aprendizado sobre amor, segurança, pertencimento. Saber que a gente tem um lugar onde a gente é aceito, amado, mesmo com falhas, isso nos ajuda a construir uma autoestima e a nos sentir conectados e apoiados. Um ambiente de amor e respeito tem mais facilidade para criar os vínculos saudáveis na vida adulta. Quem viveu a rejeição ou negligência pode carregar inseguranças, afetando amizade, parceria e até relações profissionais. A pessoa, ela realmente se sente faltando algo, ou inadequada, ou não correta. Parece que ela está separada de tudo, inclusive dela mesma. A relação com a mãe, questões a serem resolvidas com a nossa mãe pode se manifestar muitas vezes sob forma de tensão muscular, cefaleia, comportamentos autodestrutivos. Então, a frase que está por trás disso aí é: jamais vou mostrar fraqueza, nada pode me ajudar, ninguém se importa com o meu pedido de ajuda e ninguém se importa comigo. Você já pensou ou já falou algumas dessas frases? Então, reconhecendo a importância de aceitar o papel dos pais. Aceitar ou rejeitar a mãe significa aceitar ou rejeitar a própria vida com todas as suas possibilidades e desafios. A relação com a mãe molda nossa forma de nos relacionar com o mundo, influenciando como lidamos com confiança, cuidado e vulnerabilidade. Então, o que representa a mãe na visão sistêmica? Ela representa nutrição, criação, intuição, receptividade, abundância, prosperidade, dinheiro. Inclusive, aqui no dinheiro, Bert Hellinger, ele fala que mãe, vida e dinheiro
são energias similares. Se você está buscando dinheiro, prosperidade, abundância, todos esses itens aqui, olhe para a sua mãe. Observe se você está negligenciando alguma das leis em relação à sua mãe. Olhe para ela como mãe e fique no lugar de filha. Então, aceitar ou rejeitar o pai significa aceitar ou rejeitar impulsos para a vida e a capacidade de enfrentar desafios extremos. A relação com o nosso pai dá estrutura emocional, psicológica e energética. O que representa o pai? Ele representa capacidade de agir, equilíbrio emocional, aceitar as regras e limites necessários para a formação de um adulto saudável, equilíbrio entre as energias masculina e feminina e a força para o sucesso profissional e pessoal. Você está querendo sucesso pessoal e profissional? Você está querendo força para tomar a vida? Você precisa olhar para o seu pai. Você precisa olhar para o seu pai como pai e ficar no lugar de filho. O que você precisa mais? O que você percebe que precisa mais? Você precisa dar mais atenção ou cura para a relação com seu pai ou a relação com a sua mãe? Isso você pode ver, inclusive, nos sintomas da sua vida. Há uma ânsia instintiva dos filhos se ligarem aos pais, tornando-se semelhantes a eles, que continua na vida de adulto. Mas os filhos devem se diferenciar dos pais e saberem os limites de seus direitos e responsabilidades. A partir do que receberam, eles recriam seus débitos e seus créditos, ou seja, não é para a gente ficar repetindo os padrões deles. Não é dessa forma que a gente honra eles e todos os que vieram antes. É a gente tomar tudo o que aconteceu como força, mas a partir do que aconteceu, a gente recriar a nossa própria vida, porque a gente está aqui para construir a nossa vida de forma singular e não de uma forma onde eu fico repetindo os padrões que o meu sistema já sabe de cor e salteado. A gente não consegue resistir à tentação de zelar pelos nossos pais, assumindo as dores deles. Quem já não quis, né, arrancar do pai ou da mãe dores, né? Principalmente quando há um casamento disfuncional, a gente sempre quer salvar um ou o outro e condenar um ou o outro. Mas dessa forma, a gente inverte o fluxo de dar e receber, que deve ser do passado para o presente. Algumas lealdades inconscientes que a gente tem, seja com a nossa mãe, seja com o nosso pai, com alguns ancestrais nossos, a gente acaba buscando parceiros ou amizades que refletem as dinâmicas familiares, mesmo que sejam prejudiciais. A gente também mantém papéis que se perpetuam, brigas ou desentendimentos, por não enxergar alternativas. E a gente também passa esses padrões problemáticos para os nossos filhos ou para as próximas gerações. O amor que separa. Quando a gente rejeita os nossos pais, a gente acaba imitando eles de forma oculta. Por fora, a gente segue o genitor dominante, mas por dentro, a gente segue o outro. Secretamente, nos tornamos leais ao genitor mais fraco ou proibido. Como superar essas lealdades e essa inversão de papel? Primeiro é tomar consciência, né? Identificar quais são os padrões que estão te limitando. E também questionar suas crenças. Se pergunte, essa escolha é minha ou é da minha família? Busque o equilíbrio, honre sua história, mas permita-se construir as suas próprias. E utilize ferramentas terapêuticas, como a própria constelação familiar, psicoterapia ou até o coaching. Ele pode te ajudar a entender e a romper esses vínculos, né?
Aceitar os pais como são nos dá um sentimento de segurança, um sentido claro de identidade, um sentido claro de quem sou eu. Então, e quando nos sentimos vazios, passivos, inúteis, é porque a gente está os renegando. Então, a gente precisa deixar toda a responsabilidade dos atos, destinos e méritos com eles. Honrar a vida que vem através deles. Quando a gente consegue olhar os nossos pais com olhos de adultos, sem pensamentos mágicos da criança, então a gente aceita nossos pais como eles são. O que eles são? Eles são a nossa conexão com essa fonte da vida. Quando a gente reconhece essa simetria, que eles vieram antes e que a gente é um elo dessa corrente que veio muito antes deles, a gente entra nessa ordem, certo? E essa ordem, ela faz algo dentro da gente, ela coloca uma ordem também dentro da gente, e ela muda, inclusive, a estrutura do nosso cérebro. Então, a compreensão da simetria oculta do amor é sabedoria, mas segui-la com desvelo é humildade. Toda essa simetria, toda essa harmonia, ela vai reverberar para as outras relações, inclusive para as relações de trabalho e financeiro, porque nossos pais, eles são as primeiras autoridades da nossa vida, e quando a gente está em harmonia com eles, a gente também está em harmonia com o restante. Em harmonia não significa que você precisa agora sentar com seu pai e sua mãe e pedir perdão ou estar sempre com eles. Não é nada disso. É algo interno precisa mudar. Precisa ser de dentro para fora essa harmonia, essa simetria. E isso começa você reconhecendo os seus pais como conexão de fonte da vida. Eu vou pedir para você nos seguir, para você ter outros conteúdos como esse, se você gosta, e já convidar para o próximo, que é para um biólogo britânico, o Rupert Sheldrake, onde eu vou trazer para vocês sobre uma nova ciência da vida, um jeito completamente diferente de entender a vida, tá bem? Eu espero você